Bom, vamos lá. Se não der certo no Instagram, a gente continua aqui só no Facebook mesmo. Não tem problema nenhum. Depois o pessoal do Instagram assiste. Pessoal, olha só. Então, mais uma vez, foi publicado hoje o edital aí do 32º exame do OAB. Eu vou fazer uma live no sábado. Aliás, amanhã pela manhã. Amanhã pela manhã, vou fazer uma live falando detalhadamente tudo sobre a isenção na taxa de inscrição do exame da OAB. Então amanhã, 7 horas da manhã, tá? Então você aí que gosta de acordar cedo, 7 horas da manhã, vou estar ao vivo, vou mostrar para você o passo a passo para você poder pedir a isenção da taxa de inscrição aí para o exame do OAB. E hoje o nosso assunto é essa tão polêmica criação de uma terceira fase do OAB. Então agora que o pessoal do Instagram está online também, só para poder contextualizar, pessoal, existe um projeto em tramitação lá no Conselho Federal da OAB. É um projeto que já está até bem avançado para a implantação de uma terceira fase do OAB. Então eu já quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você acha? Tem que ter terceira fase do OAB ou só duas já está de bom tamanho? Então, pessoal, olha só o que está acontecendo. Existe um conselheiro federal que ele fez a apresentação de uma proposta, e essa proposta ela já foi aprovada em uma comissão lá do Conselho Federal para a criação da terceira fase do OAB. Para que a OAB quer criar uma terceira fase? Justamente por conta das prerrogativas do advogado, tá? Esse conselheiro ele também é presidente da Comissão de Prerrogativas dos Advogados lá do Conselho Federal da OAB. E a justificativa é que o próprio advogado não sabe das suas prerrogativas e também não sabe como defender as suas prerrogativas. O que eu acredito que é, em parte, verdade. Realmente, o advogado, no geral, ele não sabe dos seus direitos e também não sabe como defender os seus próprios direitos. Mas será que precisa criar uma terceira fase? O que você acha? Precisa mesmo? Ou só essas duas fases já estão de bom tamanho? Até porque a gente tem que lembrar que ética profissional já abrange as prerrogativas do advogado e já é uma disciplina que é cobrada aí na primeira fase da OAB, tá bom? Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na tela aqui o ofício que foi aprovado nessa comissão do Conselho Federal do OAB, solicitando a votação do pleno, tá? Então hoje aqui a gente vai discutir se isso realmente pode acontecer, se isso não pode acontecer, se for acontecer, como que vai ser implantado, se é mais uma outra prova de redação, o que vai acontecer, quando que isso poderia acontecer, tá? E aí a gente vai batendo um papo sobre isso. Então olha só, vou colocar aqui na tela. Esse aqui, pessoal, é o ofício, tá? Aqui, então, olha só a data. Esse que é um detalhe interessante já para a gente começar a prestar atenção. Dia 3 de dezembro, então isso foi recente. Isso foi semana passada, tá? Ementa, inscrição no OAB, alteração do provimento 144, que é o que regulamenta o exame da OAB, criação da prova prático-profissional específica em direitos e prerrogativas. Olha só, a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, autora da presente proposta, na atual gestão, e aí eles vêm falando o que aconteceu e por que seria necessário, tá? Então, basicamente, aqui está falando que o advogado realmente não sabe dos seus próprios direitos. Olha só, aqui. Em audiência pública foram relatados casos de desconhecimento pela advocacia das suas prerrogativas profissionais, tá? Há também a falta de habilidade do profissional para manusear os instrumentos de defesa das prerrogativas, como eventuais recursos e intervenções processuais. Então essa seria a justificativa aí para a criação de uma terceira fase do OAB, seria justamente uma terceira fase específica sobre as prerrogativas do advogado, para que esse novo advogado, a OAB tenha certeza de que ele conhece os seus direitos. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Aqui, pessoal, o objetivo aqui, olha só, o processo de seleção dos advogados e advogadas brasileiras passa pelo exame de ordem, requisito inafastável à inscrição do OAB. Então, assim, isso todo mundo já sabe, que é obrigatório você prestar o exame do OAB para conseguir exercer a profissão de advogado, tá? Então, isso não é novidade para ninguém. A novidade aqui é o seguinte. Aqui ele continua falando, ó, não se pode inscrever no OAB quem não conhece os direitos do advogado e não está apto a defendê-lo
no curso da advocacia. Tá? Então é justamente, toda a fundamentação é essa. Então olha só, qual que foi a sugestão? Esse aqui que é o ponto mais importante, é o ponto que a gente tem que prestar mais atenção. Olha só, primeiro ponto, primeira proposta, a criação de uma Escola Nacional de Prerrogativas, que todos os que desejarem obter a inscrição na OAB como advogado devem obter antes o certificado de conclusão do referido curso. Mas aí continua. Olha só, eles foram mais longe. O objetivo é a alteração do artigo 11 aqui do provimento 144, que fala sobre as duas fases do exame. Então, segundo a proposta, o artigo 11 ficaria da seguinte forma. O exame de ordem, conforme estabelecido no edital do certame, será composto de 3 provas. Primeira prova objetiva, a segunda, a prova prático-profissional, que é a segunda fase normal, e olha aqui a terceira, prova prático-profissional específica em direitos e prerrogativas da advocacia, permitida exclusivamente a consulta à legislação, súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos, sem qualquer anotação ou comentário, na área de opção do examinando, composta de 2 partes distintas: redação de peça prático-profissional, questões práticas sob a forma de situações-problema. Então, basicamente aqui, essa proposta de criação de uma terceira fase seria: você faz a primeira fase, prova objetiva, 80 questões, tem que acertar 40 para poder passar. Vai para a segunda fase, aí você vai escolher uma das 7 disciplinas que nós temos disponíveis aí: direito civil, penal, trabalho, administrativo. Fez a segunda fase, tirou nota 6, aí você vai poder passar para a terceira fase. O que seria a terceira fase? Também a redação de uma peça prático-profissional, uma petição, obviamente defendendo o direito, o seu direito como advogado, né, as suas prerrogativas, e a criação de questões também. Provavelmente a mesma estrutura da segunda fase. Então, uma peça com 4 questões, cada questão com letra A e letra B, cada uma delas, tá? Então, a estrutura seria a mesma. Só que ao invés de você selecionar alguma disciplina aí, você ia fazer uma prova de terceira fase somente sobre prerrogativa dos advogados. Essa é a proposta, é o que está aqui no artigo 11, tá? Então, olha só, voltando aqui para a proposta. Continuando aqui, ele fala no parágrafo 6º, será dispensado da prova, que dispõe o inciso 3º, o candidato que apresentar, no momento da inscrição no exame da ordem, certificado de conclusão de curso de prerrogativas, ministrado pela OAB ou por instituição de ensino superior devidamente credenciada. Opa! Aí a coisa começa a ficar um pouco menos desastrosa para os estudantes, né? Então aqui já cria-se uma possibilidade de, ao invés de fazer uma terceira fase da OAB, a possibilidade de você fazer um curso ministrado ou pela própria OAB ou por uma instituição credenciada pela OAB, e aí esse curso, esse certificado, valer pela terceira fase, para você não ter que fazer a terceira fase. Então, essa é uma outra possibilidade aqui que esse projeto ele coloca à disposição do estudante. Olha só, tendo em vista o grande número de estudantes e bacharéis em direito candidatos ao ingresso na OAB, a instituição poderá ceder o seu projeto político-pedagógico de cursos de direitos e prerrogativas da advocacia para as instituições de ensino superior, credenciando-as cujo diploma ou certificado de conclusão dispensaria o candidato de realizar no exame de ordem a prova prático-profissional específico em direitos e prerrogativas. E aqui ele finaliza. Então, olha só, pessoal, recapitulando aqui, para ficar bem claro o que é esse projeto. Então, em primeiro lugar, sem desespero, vamos ter calma. Não significa que já foi aprovado, não significa que vai ser aplicado na próxima prova, e a gente vai entrar mais nisso. Mas o que é o projeto? O projeto, resumidamente, a Comissão de Direitos e Prerrogativas do Advogado, lá no Conselho Federal da OAB, está entendendo que o advogado não conhece os seus próprios direitos e não sabe defender os seus próprios direitos. Apresentaram o projeto dando 2 opções para os estudantes:
Primeira opção, realização da terceira fase da OAB, em que você teria que fazer uma petição, uma peça prático-profissional e questões exclusivamente sobre prerrogativas dos advogados. Essa seria a primeira opção. A segunda opção, você fazer um curso sobre prerrogativas dos advogados, obter o certificado desse curso. É um curso que poderia ser aplicado pela própria OAB ou então por instituições de ensino credenciadas. E aí, com esse certificado, você não precisaria fazer a terceira fase da OAB, tá? Então, resumidamente, basicamente é esse o projeto. Olha só, pessoal, vou colocar novamente aqui na tela. Esse projeto ele foi assinado pelo Dr. Alexandre Oguzzuco, que é conselheiro federal da OAB por São Paulo, da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. A gente vai bater um papo sobre isso, até para que ele possa explicar melhor para os estudantes e trocar uma ideia, obter o feedback dos estudantes também, né, para poder saber se realmente é o que seria o melhor para a advocacia, essa criação dessa terceira fase ou não. Agora eu quero também tranquilizar um pouquinho vocês, tá? Ontem e hoje, o Dr. Alberto Simonetti, ele que é secretário-geral da OAB e presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem, ele garantiu que não vai ter terceira fase da OAB. Tá? Então, olha só, é a pessoa responsável, o coordenador nacional do exame da OAB, lá dentro do Conselho Federal da OAB, ele garantiu, não vai ter terceira fase da OAB. Tá? Então, isso é algo também que é muito importante, até para poder tranquilizar. Até porque, pessoal, olha só, vamos analisar se isso realmente acontecesse. Em primeiro lugar, quando que isso poderia acontecer? Para quem vai fazer agora o 32º exame, poderia já ter a terceira fase? E aí eu posso ser bem direto e simples. Impossível. Não tem como isso acontecer por um motivo básico. O edital já foi publicado. O edital foi publicado hoje e, obviamente, que o edital não prevê a aplicação de uma terceira fase. Então, quem está fazendo aqui, quem vai fazer o 32º, tranquilamente, tá? Não tem problema nenhum. Dentro de 2021, eu também acho completamente impossível uma mudança tão brusca na estrutura do exame da ordem. Essas coisas levam tempo. Então, assim, se realmente esse for um projeto que for para frente, que tenha votação no plenário do Conselho Federal da OAB, que seja aprovado a implementação disso, certamente somente para depois de 2022. Então, para quem está aí na metade do curso de Direito, aí, na metade não, ali para quem está no 6º, 7º período, que vai conseguir fazer o exame no ano que vem, em 2021, pode ficar tranquilo que não tem a mínima possibilidade. Até porque, pessoal, já existem algumas alterações no exame que estão previstas, tá? Em 2021, provavelmente, nós teremos a inclusão de algumas novas matérias, como direito previdenciário, direito eleitoral, no exame do OAB. Então, talvez seria o momento para se incluir uma terceira fase, caso ela seja aprovada, o que eu, particularmente, duvido muito. Até porque isso implica em uma série de problemas, né? Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem uma inscrição pesadíssima, né, de R$260. Você colocando uma terceira fase da OAB, isso significa que é um exame que vai ficar mais caro, porque certamente a FGV vai cobrar mais caro para poder fazer uma terceira fase, e obviamente quem que vai pagar a conta seriam os próprios estudantes. Então a taxa iria aumentar consideravelmente, isso é certeza. E outro fato que é muito preocupante, a quantidade de aprovados iria reduzir absurdamente, porque a gente já sabe, pessoal, que hoje o exame do OAB só com 2 fases, a aprovação fica ali em torno de 15%, 20%, no máximo 25%. Não passa de 25%. Imagina se a gente tem uma terceira fase do OAB. Pode ter certeza que a gente vai ter uma aprovação aí de 5%, né? É algo realmente que seria completamente inviável. E aí a gente para e pensa, ok, tudo bem, o advogado ele não sabe defender as suas prerrogativas, eu concordo com isso, eu acho que isso é algo que talvez as próprias faculdades não se dedicam tanto nisso, né?
Agora tem alguns problemas de você ter que criar essa possibilidade ou de uma terceira fase ou de um outro curso, porque se você cria uma terceira fase, eu já falei aqui de diversos problemas, o valor vai aumentar, a aprovação certamente vai cair muito. Agora, se você exige a criação de um novo curso com certificado, a OAB dificilmente vai aplicar esse curso gratuitamente. Certamente ela vai terceirizar esse papel para instituições de ensino privadas que, obviamente, vão cobrar dinheiro para isso. Então, é mais um valor que o estudante teria que gastar aí. Então, assim, realmente é uma situação complicada olhando pelo lado do estudante. E qual que seria a alternativa? Tem alternativa para isso? Óbvio que tem, pessoal. Você pode colocar na própria segunda fase da OAB questões específicas sobre direitos e prerrogativas do advogado. Seria, talvez, uma alternativa, tá? E então, basicamente é isso. A possibilidade real de criar uma terceira fase do OAB, eu acho muito difícil. Acho que dificilmente isso iria ocorrer, né? Mas a gente realmente não sabe o que o pleno do Conselho Federal do OAB poderia decidir. Não sou eu que decido isso, não é você que está assistindo que decide isso. Infelizmente, é uma decisão que não vai caber a nós mesmos decidirmos. Olha só, eu vou dar uma lida em algumas perguntas aqui, vamos trocar uma ideia. O Biel G. Lima, ele mandou uma mensagem falando: 2 fases está ótimo para quem não possui prática. Biel G. Lima, eu concordo plenamente com você. Eu acho, inclusive, que o exame do OAB, ele passou por muitos problemas ao longo dos anos, tá? Nós estamos aí agora no 32º exame com a FGV, então são mais de 10 anos. Esses 10 anos foram difíceis, a sociedade tem dificuldade em aceitar esse exame, os estudantes têm dificuldade em aceitar. Eu acho que a OAB, junto com a FGV, ainda precisa de mais alguns anos para poder ter um exame que é um pouco mais justo. A gente sabe que o exame do OAB, tanto na primeira quanto na segunda fase, tem sérios problemas, seríssimos problemas, principalmente na segunda fase. E aí, se tiver uma terceira fase, e o que você falou tem razão, para aquele estudante que não tem prática, né, não teve a oportunidade de ter prática, isso só iria complicando ainda mais. Olha só, o Ebert Almeida, ele fala: não vejo oportuno. A OAB tem que fiscalizar os inscritos que estão incompatíveis com a advocacia e não cancelarem sua inscrição. É isso aí. Eu também acho que não tem necessidade, não. Essa questão da fiscalização da incompatibilidade é algo que a OAB faz, né? Então, se tem algum advogado que está atuando em alguma atividade que é incompatível, se tiver alguma denúncia, alguma coisa assim, a OAB vai ali verificar, né? E vai impedir, mas realmente, em um primeiro momento, a gente verifica que não é a melhor solução. O Mac Wilson, querem arrancar mais dinheiro de qualquer forma. Então, essa questão do dinheiro, sabe, é algo muito discutível, porque tem muita gente que fala que a OAB quer ficar rica com o dinheiro da inscrição, e assim, eu nem tem como falar quanto que a OAB ganha com o exame da OAB, porque ninguém sabe, né? Infelizmente, a OAB não é transparente nesse sentido, né? Eu, como advogado e como professor voltado para o exame da OAB, eu fico frustrado com isso, sabe? Porque eu acho que se a OAB fosse mais clara, mais transparente, isso iria acabar com essa discussão. Porque olha só, a gente sabe, é um exame caríssimo. É claro que a FGV ela cobra um valor para aplicar, que não sabemos quanto. A gente não sabe quanto disso que é lucro para a OAB. Né? Agora, eu acho que não é a principal fonte de renda da OAB. Eu tenho certeza que não é, porque a taxa de inscrição, aliás, da inscrição não, a anuidade que o advogado paga é muito maior do que a taxa de inscrição no exame, né? Mas certamente ia ficar mais caro. Ia ficar mais caro, isso é fato. Olha só, a Juliana fala o seguinte: mas já não cai essa matéria de prerrogativas na primeira fase do OAB? Já pensou se quiserem criar mais uma fase para cada matéria? Pois é, Juliana, então cai. A primeira fase do OAB, a gente tem que lembrar que tem a disciplina de ética profissional, são 8 questões, e dentro dela tem sim prerrogativas da advocacia. Não faz sentido você ter uma fase para cada disciplina, mas nem é o ponto também. Eu acho que é válido você discutir a alteração do exame para tratar melhor a questão das prerrogativas? Claro, lógico. Inclusive, tem projeto que visa aumentar a quantidade de 80 para 100 questões na primeira fase. Se isso realmente acontecer, talvez seria o caso de dar uma atenção maior especificamente para as prerrogativas.
Na segunda fase, são 4 questões, coloca uma delas específica sobre prerrogativas. Então existem algumas maneiras, né? Você não precisaria criar uma terceira fase e nem obrigar o estudante a fazer um outro curso que ele vai ter que gastar mais dinheiro com isso. Olha só, o Divino fala: eu acho que não deveria nem ter exame do OAB. Quem dirá uma terceira fase? Devem cobrar das faculdades que melhorem a qualidade do ensino. Então, Divino, isso aí é polêmica sempre. A minha posição é totalmente favorável à existência do exame do OAB. Eu acho que o mundo jurídico, com a aplicação do exame do OAB, a gente já vê aí grandes dificuldades por parte de profissionais na prática. A Constituição Federal fala que o advogado ele é essencial à administração da justiça. A quantidade de cursos de direito que a gente tem pelo Brasil é absurda, né? O MEC, junto com a própria OAB, não faz essa fiscalização na abertura de novos cursos, apesar de que a OAB não tem controle sobre isso, esse é um controle feito pelo MEC, né? Então, assim, não é nem nessa discussão, a gente já falou bastante sobre isso aqui no canal, mas, ok, respeito aí a sua opinião. O Marcelo Cardoso fala: as fases seriam ad eternum. Pois é, Marcelo. Aí que vem, né? A gente já ouviu falar também em criação de uma outra fase no exame do OAB para prova oral. Já pensou? Se a gente tem primeira fase objetiva, segunda fase peça prática profissional, terceira fase direito das prerrogativas e ainda cria uma quarta fase oral, aí eu acho que talvez muita gente vai pensar se compensa tentar advogar ou não, porque fica difícil dessa forma, né? Vamos lá, o Ricardo: não existe prova melhor do que o mercado, terceira fase pra quê? Então, Ricardo, aí a gente volta naquela questão da necessidade ou não do exame da OAB, né, que eu não quero entrar muito aqui porque não é o objetivo, mas a terceira fase, ela seria, segundo essa proposta, seria importante para que o advogado ele saiba se defender, defender suas próprias prerrogativas, porque quem está de fora não sabe muito bem como que funciona a advocacia. Quem está na faculdade não sabe como que é o dia a dia. Não sabe você estar numa audiência e ter o seu direito violado pelo juiz. Não sabe o que é para os advogados que atuam no direito criminal tentar ter acesso ao seu cliente numa penitenciária e não ser permitido esse acesso. Você tentar ter acesso ao processo e isso ser negado. Então o advogado ele tem os seus direitos, ele tem as suas prerrogativas. O juiz não é melhor do que o advogado, o promotor não é melhor do que o advogado. Todos estão em pé de igualdade. E eu concordo que realmente o advogado não sabe dos seus direitos e não sabe defender os seus direitos. Mas eu acho que o caminho não é a criação de uma terceira fase. Eu acho que não seria por aí. Olha só, o Christian. Isso é um problema das faculdades e universidades. A OAB está tentando resolver o problema da forma mais fácil, mas que a realidade é uma montanha de advogados que não sabem seus direitos, isso é fato. Parcialmente eu concordo contigo. Primeiro, os advogados realmente não sabem os seus direitos, isso eu acho que é algo geral realmente. Agora, isso também você não pode simplesmente colocar nas costas das faculdades, tá? Porque esse é uma grande diferença, por exemplo, entre uma faculdade de engenharia e uma faculdade de direito. Uma faculdade de direito tem gente demais e as faculdades, no geral, não estão preocupadas. Claro, a gente não pode generalizar, né? Mas as faculdades, elas querem mais alunos e nem sempre se preocupam tanto com a qualidade de ensino. E é por isso que precisa do exame do OAB. Porque sem o exame do OAB, você não teria como fazer esse filtro se o profissional ele tem uma capacidade mínima ali para exercer a advocacia. E, inclusive, pessoal, é importante a gente lembrar que o exame do OAB ele é um filtro básico, é um filtro mínimo. Tá? Então, o que a OAB entende? Que se o estudante não consegue ser aprovado, é porque ele não tem a mínima condição de advogar. Tá? Esse seria o objetivo. A Renata Mota fala: uma prova no valor de R$700, é isso mesmo? Fala sério. Pois é, a gente não sabe qual que seria o valor, né? Eu acho que não chegaria a R$700, não, mas certamente ela ia ficar mais cara e aí a gente tem que olhar o lado do estudante, ele já pagou 5 anos de faculdade, porque a grande realidade é que a grande maioria dos estudantes estudam em faculdades particulares, né? E aí ele já tem que pagar os livros que são caros, ele tem que comprar vadimécum, e ele fazer uma inscrição tão cara assim, né? Realmente é algo que eu acho que é inviável.
O Christian fala, grande abraço, professor Almir, sempre construtivo em suas análises, ajuda muito os estudantes, valeu, obrigado. O Trovador. Mas, professor, não sei se procede, mas aquela premissa de, uma vez aprovado no exame da ordem, comprovando-se a prática em algum escritório, já não supriria? Então, não existe nenhuma regulamentação em relação a isso, tá? Porque basicamente, assim, olha só, como que funciona? Quem já foi aprovado no exame do OAB, acabou. Não tem que fazer o OAB nunca mais na vida dele. Não prescreve a aprovação no exame do OAB. Então, você ter ou não prática, isso não vai significar nada. Isso tinha, pessoal, há muitos e muitos anos atrás, e aí para a gente lembrar um pouquinho da história, para quem não sabe como que funcionava a aprovação no exame do OAB, era assim, se eu não me engano, até 94 isso, tá? Foi quando foi instituída a obrigatoriedade do exame de ordem. O estudante, se ele conseguisse comprovar que durante a faculdade ele fez 2 anos de estágio em um escritório de advocacia, ele era dispensado de fazer o exame do OAB. Então, a grande maioria dos advogados que são inscritos no OAB antes de 94 não fizeram o exame do OAB justamente por isso, porque fizeram os 2 anos de estágio. Quem não fazia os 2 anos de estágio durante a faculdade, aí tinha que prestar o exame do OAB. Agora, a partir de 94, se tornou obrigatório, então todo mundo teve que fazer. Então, essa questão da prática aqui hoje já não significa mais nada para o OAB não, tá bom? Olha só, o Marcelo Cardoso. Almir, fala se algo tem que se tornar as fases ad eterno. Passou na primeira, está eliminada definitivamente. Tendo candidato, daí para frente se preocupar. Ah, agora eu entendi. O que o Marcelo quer dizer? É o seguinte, seria a ideia de você passou uma vez na primeira fase, você nunca mais ter que fazer ela, né? Seria uma repescagem que valeria para o resto da vida. Marcelo, eu acho que a inclusão da repescagem, que aconteceu há alguns anos, já foi uma grande vitória, tá, para os estudantes. Então hoje, quem faz a primeira fase, não passou na segunda, vai poder fazer mais uma vez a segunda fase. Eu acho que a tendência é isso melhorar um pouco. Talvez aumentar de 2 para 3 vezes. Agora, por que nunca a OAB vai aprovar essa sua sugestão, né, de ter passado na primeira fase e nunca mais precisar fazer ela e ficar só insistindo na segunda? Porque a legislação muda demais. Então, se você pega a legislação de 10 anos atrás, nós tínhamos aí um Código Civil que era um Código Civil de 1916, um Código de Processo Civil que era de 73, uma CLT sem grandes alterações de 1943 para cá. Então, só nos últimos anos a gente teve novo Código Civil, novo Código de Processo Civil, uma CLT completamente reformada. A lei muda todos os dias. E aí você não pode falar que um estudante que foi aprovado na primeira fase há 10 anos atrás, que ele teria condições de advogar hoje, né? Então, por isso que eu acho que a OAB jamais vai fazer o que você sugeriu. Olha só, o Vitalino Patriota, essa proposta de inserir uma terceira fase do exame da ordem é uma forma de reserva de mercado, tendo em vista a saturação grande do mercado. Então, Vitalino, muita gente fala dessa questão de reserva de mercado. Eu acho que não é o caso, não é o objetivo, tá? Até porque 1 milhão de advogados a mais ou a menos talvez não vai fazer tanta diferença assim. Mas nós temos advogados demais, sim, isso é fato. Mas a ideia do exame do OAB pode ter certeza que não é essa. É realmente medir se o estudante tem condições de advogar ou se ele não tem condições técnicas de advogar. Seria esse aí o objetivo. O Diogo, acho que essas pessoas que estão querendo isso talvez nem fizeram a prova da ordem. Ah, Diogo, eu acho que não é por esse lado, não. E eu sou contra, absolutamente contra a criação dessa terceira fase. Eu acho que também nem tem que criar um novo curso, também não. Mas pode ter certeza que a proposta do Dr. Alexandre, que foi votada pela comissão, o objetivo não é tentar sacanear estudante, não. Pode ter certeza que a ideia é nobre, de querer fazer com que os novos advogados saibam dos seus próprios direitos, né? Mas eu acho que não é o caminho, né? Eu acho que isso, no final das contas, você só vai acabar prejudicando os estudantes mesmo, né? Por mais que a ideia seja nobre, mas eu acho que o caminho não é esse, tá bom? Pessoal, a gente vai encerrando por aqui, eu agradeço muito a participação, só quero lembrar para vocês, amanhã, 7 horas da manhã, eu vou fazer uma live falando tudo
sobre a isenção da inscrição do 32º exame da OAB. E amanhã, ao longo do dia, eu vou fazer várias lives curtinhas falando sobre como que você faz para calcular a nota que você tirou na segunda fase do 31º exame da OAB, obviamente para quem fez essa segunda fase agora que a prova foi no domingo, tá? Vou fazer uma live para cada disciplina, eu fiz uma calculadora de notas, então amanhã a gente também vai trocar uma ideia sobre isso, ok? Pessoal, valeu mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até amanhã. Um abraço.